Pai do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor aos nossos corações. Espero que você abra a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 51 a 56. Somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez transmitindo a palavra do Senhor para todos os nossos irmãos que estão perto, que estão longe. É uma noite de bênçãos para as nossas vidas. É uma noite em que nós vamos estar recebendo também as bênçãos através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve e ouve a palavra do Senhor. E nesta noite nós vamos estar lendo aqui Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 até o 56, que diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esta palavra nesta noite e que nós acabamos de ler. Bondoso Deus, que o Senhor venha nesta noite falar conosco através da tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada aos corações dos teus servos que estão atentos nesta noite, ó Deus, para receber uma bênção especial da parte do Senhor. Quero aqui, meu Deus, ser um instrumento para abençoar esta casa e esta família, através da tua palavra. Pai bendito, que teu Espírito Santo venha nos dar graça, sabedoria, abrir os corações para que recebam do Senhor, Pai, a palavra que vem do céu. Nós te rogamos em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós lemos aqui uma palavra da parte do Senhor, e eu quero falar aqui sobre os sentimentos que Jesus reprovou nos seus discípulos. Interessante, meus amados irmãos, que até os samaritanos, eles perceberam o propósito de Jesus de prosseguir para o seu objetivo, que era o Calvário. Nessa fase da salvação, ou seja, do caminho para a salvação, e a Bíblia é bem enfática quando diz que a fase, ele dá ênfase à assunção de Jesus, né? Aqui no versículo 51, nós lemos que, completando-se os dias para a sua assunção, não tanto para o Calvário, mas a Bíblia diz que eles precisavam aprender, os discípulos precisavam aprender alguma coisa no caminho que Jesus ia de Samaria até Jerusalém. Eles precisavam saber que a proposta do Senhor Jesus Cristo era, além de morrer, era a sua ressurreição para dar sua vida em resgate a muitos. Então, nesses pequenas partes que nós lemos aqui, a partir do versículo 51, nós lemos que completava-se os dias da sua assunção. Mas nós vamos voltar um pouquinho no versículo 46, porque 3 sentimentos ainda estavam no coração daqueles discípulos e que Jesus precisava fazê-los entender que aqueles sentimentos, a partir da nova aliança, seria mudado, a partir da dispensação da graça, seria mudado. E no versículo 46, diz aqui que suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E a Bíblia diz que Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto a si.
e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor, esse mesmo é grande. Então, o primeiro sentimento que ainda permeava o coração dos discípulos era um sentimento de grandeza, um sentimento de altivez. Eles estavam disputando ali para saber qual era deles o seria o maior no reino de Deus. E Jesus, então, diz no versículo 47 que ele observa o coração daqueles discípulos. E ele fala que no reino de Deus, para que nós possamos herdar, um dos requisitos é ser humilde. Em Mateus capítulo 18, versículo 4, está bem mais especificado quando diz que aquele que se tornar humilde como esta criança, Jesus fala ali, este é o maior. Então, no reino de Deus, não pode existir no coração um sentimento de grandeza, sentimento de altivez, sentimento de orgulho. O sentimento de grandeza tirou Lúcifer do céu e foi lançado por terra, porque ele queria ser maior que Deus até. Ele queria usurpar o trono de Deus. Então, o menor no reino de Deus receberá honrarias maiores. Versículo 48, ele fala: porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, mas quando ele sempre falava do reino dos céus, do reino de Deus, né, ele sempre falava sobre humildade, sobre ser um menor, sobre ser o servo de outro, sobre ser aquele que se coloca a serviço. Ele deu um exemplo quando uma certa vez ele tomou uma toalha, se cingiu, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. A Bíblia diz que Pedro, então, ele disse: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus falou: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte no reino. Então Pedro diz assim: então me lava logo todo o corpo. Ele disse: não precisa. Não, só que ali ele estava dando uma demonstração de servo, porque ele veio também como servo sofredor. Ele estava demonstrando, ele diz assim: não, vocês não entendem isso agora, mas depois vocês vão entender, porque o reino de Deus, meus amados irmãos, não é dos grandes, não, é dos pequenos, daqueles que se tornam pequenos, que são humildes. Não é ser humilhado, não é se fazer, não, a Bíblia diz: aquele que se tornar humilde diante de Deus, ele será o maior, será mais honrado, né? Então, meus irmãos, existem muitos fatos na Bíblia que registram que os homens quiseram ser grandes e foram derrubados por terra. Por exemplo, Nabucodonosor, quando ele olhou ali as construções da Babilônia, ele disse assim: não, esta a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder. A Bíblia diz que de repente veio uma voz do céu dizendo: hoje passou de ti o teu reino. E Nabucodonosor foi viver como os animais, ele ficou louco, deu um problema na sua mente, porque ele quis ser grande, quis ser superior a todos. Outra passagem bíblica que fala é sobre Herodes. Diz a Bíblia que ele estava ali fazendo um discurso ali, e o povo estava dizendo assim: essa é a palavra de Deus, essa é a voz de Deus, e a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus, e na mesma hora um anjo tocou nele e ele morreu comido de bichos, com uma enfermidade dolorosa. Diz a história ali de Flávio Joséfo, que ele morreu ali sentindo grandes dores, e os médicos não podiam fazer nada. Por quê? Porque ele se exaltou no seu coração. A Bíblia diz que Jesus olhou o pensamento do coração dos seus discípulos, tomou aquela criança, colocou no meio deles e disse: qualquer que receber esta criança em meu nome. Olha só o que Jesus estava dizendo, no meio daqueles discípulos todos que andavam com eles, ele disse: esta criança, quem recebe ela, recebe a mim, falando da humildade. Então esse sentimento, o primeiro sentimento de grandeza, meus amados irmãos, tem que ser extirpado dos nossos corações, tem que ser extirpado do nosso meio. Nós somos todos iguais perante Deus, nós temos o mesmo valor perante o Senhor, nós temos as mesmas virtudes dadas por Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito veio lá do alto, vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de dúvida nem variação.
tudo que nós temos é porque Deus nos deu. Se Deus te usa no louvor, se Deus te usa na palavra, se Deus te usa na profecia, na revelação, para expulsar demônio, para curar enfermos, para operar milagres e maravilhas, não te exalte por causa disso, porque isso é um sentimento de grandeza. Deus está olhando para dentro dos nossos corações para ver o que tem dentro deles. Será que tem humildade? Será que nós reconhecemos que tudo vem do Senhor? Hoje em dia, os homens querem ter grandes nomes, querem ter fama, querem ter o nome estampado nas cartazes no Brasil todo, no mundo todo, mas Jesus olha para os seus discípulos, vendo o pensamento do coração de cada um de nós, que nós possamos ter um sentimento de humildade, não é complexo de inferioridade, não, porque nós não podemos ter esse complexo de inferioridade, autocomiseração, ficar de mal com quem não fala conosco, não, isso não é humildade. O sentimento de humildade é reconhecer, a Bíblia diz que nós devemos julgar os outros superiores a nós mesmo, para que nós possamos dizer que nós somos servos do Deus Altíssimo. Outro sentimento, versículo 49 da palavra de Deus aqui em Lucas, que diz assim: respondendo João disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Era um sentimento dos judeus, eles eram exclusivistas, eles tinham o reino de Deus para eles mesmos. Eles disseram assim, olha, mestre, nós observamos que tem alguém expulsando o demônio ali no teu nome, né? E nós te proibimos ele porque não segue conosco. O exclusivismo era um sentimento próprio daqueles judeus que eram legalistas, que eles não abriam espaço para os gentios, não abriam espaço para os estrangeiros, inclusive eles consideravam os estrangeiros como uma geração maldita, mas Jesus ele vem aqui tirando esse sentimento de exclusivismo. Jesus é para todos, meus amados irmãos, a salvação é de graça para todos. Aqueles discípulos ainda carregavam dentro de si esse sentimento. Jesus dá uma lição de unidade. Se ele está fazendo alguma coisa no meu nome, então ele não é contra nós, ele é a favor de nós. Ele diz, porque quem não é contra nós é por nós, Jesus falou assim. Então, Jesus está dizendo uma lição de unidade, e é isso que nós precisamos entender, que Jesus ele nos traz unidade e não divisão. Não é porque o irmão faz algum serviço melhor que nós devemos desprezá-lo, não é porque o irmão tem maiores dons que nós temos desprezado. Não, nós precisamos entender que Jesus dá a cada um como quer os seus dons, as suas capacidades para realizar trabalho que muitas das vezes nós não realizamos. A Bíblia diz que a uns Deus dá a sabedoria para serem mestres, outros para serem grandes evangelistas, que ganham centenas, milhares de almas. Outros Deus dá capacidade para curar enfermos, outros Deus dá capacidade para expulsar demônios, outro Deus usa na oração, Deus usa na profecia, Deus dá visão, dá revelação, dá ciência. Deus ele distribui, a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons a cada um como quer, para edificar a igreja que é o corpo de Cristo. Então Jesus dá uma lição de unidade ali para aqueles discípulos. Se ele está fazendo a obra, se ele está expulsando demônio ali, é porque ele está a favor do reino. Jesus disse que nós somos uma família de Deus. A família de Deus não vive em contenda, em desunião, em divisão. A família de Deus não inveja, não sente ciúme. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. A palavra suportar é receber um peso sobre as nossas vidas, sem murmurar, sem reclamar, mas ajudar para que a obra de Deus caminhe como ela deve caminhar. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, e como membro do corpo de Cristo, nós formamos a família de Deus, onde Cristo é o cabeça desse corpo. Aqueles homens ali disseram, Senhor, ele está expulsando demônios e nós proibimos porque ele não segue conosco. Jesus falou ainda que tem ovelhas de outros apriscos, que têm o mesmo valor,
que fazem a obra, que santificam, que andam na presença, que oram. Muitas das vezes nós vivemos um tempo em que há divisão no meio do povo de Deus, porque Deus ele quer manifestar a sua glória, mas a divisão impede que ele manifeste a glória, o ciúme, a inveja, né? Aquilo que traz uma pedra de tropeço no meio do povo de Deus. Mas nesta noite o Senhor Jesus ele quer tirar esse sentimento de exclusivismo dos nossos corações, porque Deus me chamou, Deus te chamou também. Para você ele tem um projeto, para mim também ele tem um projeto, então vamos trabalhar juntos para que o projeto do reino venha se concretizar na face da terra. Glória a Deus. A Bíblia diz também, meus amados irmãos, que ali aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e a Bíblia diz que ele mandou mensageiros à frente, diante da sua face. Quando eles entraram numa aldeia de samaritano, eles rejeitaram ali receber o Senhor Jesus Cristo. E aí que aconteceu? Aqueles discípulos chamados Tiago e João, os quais o Senhor denominou os filhos do trovão. Olha só o que Jesus chamou para aqueles dois discípulos, filhos do trovão. E sendo filho do trovão, eles se achavam no direito de rogar que Deus enviasse fogo do céu para consumir aqueles samaritanos que não quiseram receber a Jesus. Esse sentimento é um sentimento de vingança. Eles queriam se vingar porque os samaritanos não quiseram receber Jesus ali. E Jesus traz mais uma lição para nós nessa noite, que esse sentimento é maligno que planeja a morte. Quem deseja vingança, deseja a morte de alguém, ou seja, morte espiritual ou morte física. A vingança, meus amados irmãos, é um sentimento diabólico. Jesus que tirou ali daqueles discípulos, dizendo assim, vocês não sabem, Jesus repreendeu e disse, vocês não sabem de que espírito sois, ou seja, vocês não sabem que espírito está usando vocês aí, porque Jesus repreende esse sentimento nos seus discípulos. O amor às almas, meus amados irmãos, é Deus nos levar a suportar até uma rejeição. Quantas vezes a gente vai pregar o evangelho e aí a pessoa rejeita ali aquele folheto, rejeita aquela palavra, mas não é motivo de nós querermos nos vingar. Pelo contrário, nós devemos orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa está ainda cega pelo Deus deste século e precisa abrir o coração para o evangelho. Na família, na nossa família, até muitas das vezes, no meio dos nossos familiares, existe um momento em que nem todos aceitarão a Jesus como Salvador, mas nós devemos fazer, sabe o que, meus amados irmãos? Apresentar a Deus, aleluia, pois depois que a Bíblia diz que ali, naquele momento, aquela aldeia em Samaria não recebeu Jesus, mas depois da assunção, a Bíblia diz que aconteceu os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus tinha propósito de morrer na cruz, para depois da ressurreição, ele começar uma grande colheita. A Bíblia diz que ali, depois da assunção de Jesus, 50 dias depois, veio o Pentecoste e Filipe, cheio do Espírito Santo, um diácono, foi até Samaria. E a Bíblia diz que ali foi uma revolução, porque muitos aceitaram a Jesus como Salvador. Olha só, num primeiro momento Jesus foi rejeitado, mas depois da ressurreição veio o Espírito Santo, usou Filipe e muitas almas aceitaram a Jesus como Salvador. Então esse sentimento de vingança não é de Deus, é um sentimento maligno. Quando alguém não aceita agora, ora por ele, porque lá na frente, quem sabe, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer uma obra naquelas vidas. E aí que diz a Bíblia, a história da Bíblia, que os samaritanos tinham ódio dos judeus e que os judeus tinham ódio dos samaritanos, porque o rei da Síria, depois da divisão do reino ali, de Salomão, entraram numa apostasia o reino de Israel, o rei da Síria levou cativo e misturou ali os habitantes de Samaria. E se agravou mais quando eles voltaram do cativeiro, quando ali Sambalate queria se misturar com os judeus que voltaram do cativeiro, não foi permitido, e ali houve uma guerra, um ódio, ali um sentimento de vingança entre os dois povos. Mas Jesus veio derrubar esse sentimento de vingança. Jesus veio promover a paz, Jesus veio promover a unidade, Jesus veio promover a mudança radical no coração do homem. Ali diz a Bíblia
que depois da sua assunção, houve ali a pregação de Filipe e muitos aceitaram a Jesus, muitos samaritanos creram no Senhor Jesus Cristo, aceitaram a Jesus. E sabe que a Bíblia diz aqui que depois que eles rejeitaram o Senhor, Jesus fala com eles assim, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. É melhor mudar de aldeia, mudar para outra aldeia, do que pedir que caia fogo do céu. Jesus preferiu ir para outra aldeia onde foi recebido, mas não quis matar a alma dos homens. A palavra de Deus quer que todos sejam salvos. É melhor ter amor, nós temos que ter amor, é melhor desejar o bem, promover a paz, tirar o sentimento maligno. Não queira ser grande, mas deixe Jesus ser grande em sua vida, né? O serviço ao próximo foi o legado que Jesus deixou para todos os seus discípulos, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se aqueles discípulos não tivessem aprendido a lição, eles não teriam ganhado tantas almas, não teriam pregado para todo mundo contemporâneo da época, mas eles aprenderam a lição, porque a Bíblia diz que os que te rejeitam hoje, pode até te rejeitar hoje, mas amanhã pode um dia te dar a paz do Senhor como irmão. Então não deixe que o sentimento de vingança, de ira, de revanche caia dentro do teu coração. Rejeite essas coisas. A nossa luta, diz a Bíblia, ela não é contra a carne e o sangue. Deus, ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a perdoar e a viver bem com o próximo. Tenha um firme propósito também e pareça-se, ou seja, tenha o aspecto de quem vai para a Nova Jerusalém. Aleluia! Que você possa nesta noite guardar esta palavra no seu coração. Se alguém te ofendeu, se alguém te magoou, se alguém te rejeitou, se alguém desprezou você porque você é crente, porque você pregou a palavra de Deus, não deixa que esse sentimento de exclusivismo, de querer ser grande ou de querer se vingar venha a permear a tua vida, o teu coração. Nesta noite a palavra de Deus para as nossas vidas é: promova a paz. Deseje o bem daqueles que te perseguem, ore por aqueles que te maldizem, abençoe, não maldiga, mas pelo contrário, fazendo isso, diz a Bíblia, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça daquele que te persegue. A nossa luta não é contra a carne, não, é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Nesta noite o Senhor quer entregar uma bênção para a tua casa, para o teu coração. Você que está com o coração, quem sabe, ferido por uma palavra, magoado com alguém que não te cumprimentou pela sua situação de servo ou de serva de Deus. Talvez alguém tenha rejeitado a palavra que você falou. Talvez alguém tenha desprezado você, porque você é uma pessoa humilde, serva do Deus Altíssimo. Eu tenho esta palavra para o teu coração. Não deixe que o teu coração guarde raízes de amargura, mas te levanta desta situação. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia no amor que Ele derramou pela tua vida e vai derramar pela vida desta pessoa também que te magoou, que te ofendeu. Eu quero orar pela tua vida nesta noite, quero dizer que o Senhor Jesus te escolheu nesta terra para fazer a diferença, te escolheu, sabe para quê? Para que você seja a luz deste mundo, sal nesta terra, porque muitas pessoas estão procurando pessoas que ajudem a sair das trevas, e você foi escolhido para isso. O Deus que eu sirvo e que você serve te levantou nesta terra para fazer a diferença. Então não fique neste espírito de autocomiseração, este espírito de melancolia, esta depressão. Não fique nessa tristeza de coração, de alma, porque alguém falou uma palavra ruim para ti. Te levanta, porque Deus quer te levantar nesta noite como forte. A palavra de Deus fala assim: diga ao fraco, eu sou forte, e o Senhor vai te dar vitória nesta noite, para a glória do seu santo e poderoso nome. Quero dizer que nesta noite o Senhor Jesus
colocou esta palavra no meu coração para falar contigo mesmo. É você mesmo que está me ouvindo nesta noite. Deus quer mudar a tua situação, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer te tirar deste cativeiro. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então fica firme com Deus, não desista da caminhada, porque muitos já desistiram, mas Deus conta contigo nesta hora. Levanta-te e anda, tem bom ânimo, porque o Senhor, ainda que você esteja passando por estas águas, elas não vão te submergir, ainda que o fogo, você passe pelo fogo, chama alguma arderá em ti. O Senhor prometeu não nos deixar órfãos, Ele está conosco nesta noite. Te coloca de pé, que eu quero fazer uma oração. Coloca a mão no teu coração, porque o Senhor nesta noite vai fazer maravilhas. Aleluia, eu estou te falando uma palavra de fé para a tua vida, você que está passando por uma situação financeira difícil. Eu não estou te prometendo aqui milhares de dólares na tua conta bancária, mas eu estou te dando uma palavra de fé que o Senhor vai suprir as tuas necessidades. O Senhor vai conceder aquilo que é necessário para a tua casa. Ah, mas você está doente, então o Senhor te concede saúde nesta noite. Uma certa vez o apóstolo Pedro passou assim: Enéas, Jesus te dá saúde, aquele moço foi curado. Assim também eu falo essa palavra, eu profetizo esta palavra de fé ao teu coração. Jesus te cura nesta noite, te cura desta depressão, Jesus te cura desta mágoa que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. O Senhor vai passar agora o sangue dele sobre a tua vida, sobre o teu coração. Procura esta pessoa, pede perdão, mas você diz: pastor, ela me ofendeu, não importa, o Senhor é contigo, pede perdão, que o Senhor vai te dar uma grande vitória nesta noite. Você que está triste, porque perdeu um amigo, um parente, o Espírito Santo de Deus te consola nesta hora, e te dá novo ânimo para continuar servindo. Lá na eternidade, todos nós vamos nos ver, vamos lá, não vai mais haver choro, não vai haver lágrima, lá chama alguma vai ardendo em nós, nem o calor do dia, nem da noite, não vai nos afetar, porque nós vamos estar sempre com o Senhor. Vamos fazer uma oração neste momento, porque o Espírito Santo de Deus, Ele fala com teu coração nesta noite. Você que está aí, cabisbaixo, Deus manda te dizer nesta noite: te levanta, porque não adianta ficar cabisbaixo, a vida continua, a vida passa muito depressa, então te levanta, faze a obra do Mestre, aquilo que Ele te comissionou, aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para fazer. Não desista, não tenha medo, porque o Senhor está na tua frente, está na tua retaguarda, está à tua esquerda e à tua direita. O Senhor é o nosso Deus forte, que nos livra de todo mal. Então vamos orar pela tua casa, pela tua família. O Senhor vai entrar neste momento, neste lar. O Senhor vai entrar nesta casa. Os espíritos imundos que se levantaram contra a tua casa, as palavras de maldição que foram lançadas contra a tua vida, as palavras de invejas que foram lançadas contra a tua família, em nome de Jesus Cristo, eu estou repreendendo nesta noite, como ministro da palavra, como pastor, com a autoridade que o Senhor tem me dado. Eu quero aqui repreender de dentro da tua casa todo espírito de tristeza, de desânimo, de depressão. Eu repreendo todo espírito de miséria, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, toda obra do inferno seja desfeita em o nome de Jesus Cristo. Recebe saúde nesta noite, recebe vida espiritual, que o Espírito Santo te levante deste momento, desta situação, e que você receba uma paz que excede todo entendimento, que a tua estrutura seja fortalecida pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, que os teus ossos, teus nervos, teu coração, o baço, o pâncreas, a vesícula, o pulmão seja fortalecido, a tua mente, os teus vasos sanguíneos agora sejam desentupidos, que esta veia seja desentupida no nome de Jesus Cristo, este aneurisma seja desfeito no nome de Jesus Cristo, este câncer retroceda para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo nesta noite com esta palavra do Senhor.
Senhor, limpa o teu coração nesta noite, porque o Senhor quer entrar com providência dentro do teu lar. Amassuri Mikalamanamahaya, limpa a tua alma nesta hora, porque o Senhor quer esclarecer a tua mente. O Senhor está trazendo aqui uma palavra de poder para a tua vida, poder sobre o mal, poder sobre a carne, poder sobre os espíritos imundos, poder sobre os sentimentos errados. O Senhor te levanta hoje, nesta noite, com uma palavra de vitória, com um louvor de vitória. Dá glória ao nome do Senhor, porque o Senhor está fazendo agora um rebuliço no meio dos teus, está trazendo de volta aqueles que estão afastados. O Senhor está dando uma grande vitória para a tua vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, mediante as palavras que profetizei nesta noite para esta casa, Senhor, confirma, meu Deus, abençoa este lar, abençoa esta família, tira esses sentimentos, meu Deus e meu Pai, dos corações, que nós possamos ser servos, papai, humildes, ó Deus, na tua presença, porque a tua palavra diz que aquele a quem si mesmo se humilhar será exaltado, meu Deus, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. A tua palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A tua palavra diz que altiver de espírito precede a queda, meu Pai. Então, Senhor, vai tirando dos corações todo altiver de espírito, todo exclusivismo, todo sentimento de vingança, que haja paz, ó Deus. A tua palavra diz que nós fomos chamados para ser pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque eles verão o reino dos céus. Abençoa esta família, abençoa a minha casa e a minha descendência. Deus bendito, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Não deixe que Satanás roube a palavra do teu coração. Recebe a palavra de poder para a tua vida, porque Deus te levanta nesta noite. Deus te levanta para ser uma luz neste mundo de trevas e o sal nesta terra corrompida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado por esta noite, pela tua palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Abençoa teu servo e tua serva, abençoa a tua igreja sobre a face da terra. É o que nós rogamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.